Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Saudade de gravar pra cá, alguns dias longe a gente já sente bastante falta, mas a rotina com o bebê tá sendo bem corrida, a gente quer dar conta do bebê, da casa, do marido, da gente, do canal, do Instagram. E aí sempre uma coisa acaba ficando meia boca, né? Então eu quero convidar vocês, antes de começar o vídeo, pra vocês me seguirem lá no Instagram, é @SianaPassari. Eu tô chegando nos 20 mil seguidores, tô bem feliz, então conto com a ajuda de vocês, se vocês ainda não me seguem por lá. Lá eu tô todo dia, assim, de certeza, porque é mais rápido de gravar ali, né, a rotina, dá pra postar tudo, assim, do dia a dia. Aqui pro YouTube eu gosto de fazer uma coisa mais planejada, mais bem editada, mais certinha, assim. Tá corrido, mas aos poucos eu vou conseguindo gravar tudo que eu quero deixar bem registrado aqui pra vocês e também depois a gente vai se adaptando. O Malik ainda ele não tem horários bem certos, assim, de que ele dorme, que é os horários que eu consigo gravar. A minha rotina meio que depende da rotina dele, mas ele é muito bonzinho, ele dorme bastante, então eu consigo fazer as minhas coisas. E nesse momento ele está dormindo. Vamos ver quanto tempo vai durar essa soneca. Qualquer coisa eu pego ele e continuo o vídeo pra terminar aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre a amamentação, vocês já devem ter visto aí no título. Quero contar minha experiência, quero contar dicas, quero contar como é que foi. Eu já queria ter gravado esse vídeo há um tempo atrás. O Malik já vai fazer 2 meses, dia 24, né, daqui a alguns dias. Eu já me sentia pronta pra falar sobre isso com uns 20 e poucos dias ali, menos de um mês eu já tava pronta pra falar sobre isso. Mas a rotina, assim, eu gravei umas 2, 3 vezes, mas não ficou do jeito que eu queria. Umas vezes eu não terminei o vídeo, que eu fui fazer outra coisa, eu fui dar atenção pro Malik. Mas hoje vai dar certo. Eu sempre quis muito aumentar, desde antes da gravidez, já era algo assim que eu queria muito certo. A gente sabe que é um assunto bem delicado, não depende só da vontade da mãe, né, de querer ou não querer. Tem vários fatores que influenciam, mas eu tinha decidido assim que eu iria tentar, que era algo que eu queria. Eu não estudei muito sobre isso na gravidez, eu tenho que ser sincera pra vocês. Não estudei tanto quanto o parto, quanto a rotina do bebê, quanto a adaptação com o bebê, os primeiros dias com o bebê. Foi algo que, assim, eu acabei deixando mais de lado. Pensando assim, mais pra frente eu vejo, mais pra frente eu vejo. E aí, no final, assim, da gestação, faltando um mês mais ou menos, um mês e pouquinho pro Malik nascer, eu já tinha visto tudo sobre o parto, eu tava muito segura de que eu queria o parto normal, de como que ia funcionar, dos primeiros sinais, assim, quando ele quisesse vir. Eu tava muito certa disso e tava muito segura. E aí foi quando eu lembrei da amamentação. E aí eu pensei assim, tem um assunto que eu não tô muito segura. Eu fui atrás, eu estudei pouco mesmo. Eu procurei mais sobre pega, sobre como que ele devia estar no corpo, como que eu podia armazenar o leite, enfim, sobre bombas, mas assim, é um assunto que é na prática que a gente vê como realmente é. Porque às vezes a gente vê na televisão, vê assim na rua uma mãe que já amamenta há bastante tempo, né? Há mais tempo, já passou pelaquela fase mais difícil, que ela simplesmente coloca o bebê ali, coloca o peito e tá tudo certo, o bebê mama tranquilo, parece assim uma coisa super normal, super natural. Mas não é bem assim, né? Essa ideia que eu tinha, mais ou menos, mas eu sabia que existia o lado mais difícil. Eu vi alguns relatos, vi de peitos assim, o bico do peito machucou, que a mãe ia tirar o leite e saía com sangue, que empedrava, a mastite que também dá no peito. Então eu vi esse outro lado assim mais difícil e eu não sabia direito assim como me prevenir quanto a isso. Eu só sabia que eu precisava estudar a forma correta dele pegar, o que eu deveria fazer quando eu estivesse sentindo dor, porque eu seguia alguns perfis que deixavam bem claros assim que sentir dor ao amamentar não tá certo. Comecei a ficar com bastante medo, eu confesso pra vocês que era algo que eu tava com muito medo. E aí, quando ele nasceu, era a única coisa que vinha na minha cabeça. Agora eu vou precisar amamentar essa criança. E agora? E pra quem viu o meu vídeo do parto, eu fiquei 3 horas no expulsivo. Eu já tinha atingido 10 de dilatação. E aí ele não vinha, as contrações estavam poucas, assim, e fracas pra empurrar ele, né? E eu já tinha feito a minha parte, que era o máximo de dilatação. Então a gente ficou 3 horas naquilo ali até ele nascer. E eu já tava cansada e ele também já tava cansado.
E aí quando ele nasceu, ele nem chorou. Ele nasceu assim, a gente ficou até preocupado. O Matheus olhou pra minha médica e falou: cadê o pediatra pra olhar essa criança? A gente tava bem preocupado. Então, ele veio no meu colo assim, eu fiquei um pouquinho ali com ele, mas eles já tiraram pro pediatra ver se tava tudo bem com ele, porque ele tava bem cansado, ele tava bem quietinho assim, tava bem molinho. E aí o pediatra ficou com ele assim do meu lado, examinando ele, e eu fiquei olhando ele. E aí, a enfermeira perguntou qual roupinha, né, que eu queria que colocasse nele já e tal. E aí eu mostrei pra ela, ela me ajudou a tomar banho e a gente trocou a roupinha nele e ele dormiu logo que trocou a roupinha. E aí eu pensei assim, meu Deus, quanto tempo ele vai dormir até a hora de mamar, né? Subiu pro quarto e ele subiu dormindo, o Matheus levou ele dormindo. Eu subi também, e aquilo martelando na minha cabeça, tem que amamentar, tem que amamentar. E aí passou 1 hora, passou 2, e aí eu falei pro Matheus, essa criança precisa mamar, né? Ele tá muito tempo dormindo. E aí o Matheus falou assim, eu vou chamar uma enfermeira. E aí chamou ela e eu falei assim, olha, ele tá dormindo, eu acordo ele, o que eu faço? Deixo a criança dormir? E aí ela falou assim, deixa eu dormir, ele tem uma reserva energética da placenta ainda, então assim, a hora que ele tiver fome, ele vai acordar. Eu falei, tá bom. E eu fiquei naquela insegurança, né? Almocei, fiquei naquilo, assim. Ele foi acordar 4 horas depois que ele nasceu. E aí chegou a hora de amamentar. E ela falou, olha, for a hora de amamentar a primeira vez, se você quiser ajuda, quer que eu te mostre como que você faz e tal. Eu falei, claro. E aí quando ele acordou, eu falei, Matheus, chama a enfermeira pra ela me auxiliar. Eu não quis nem tentar colocar ele no meu peito antes da enfermeira chegar e me mostrar como que deveria ser. E ela me colocou ele assim no meu colo, colocou ele no meu peito e ela falou assim, olha, ele tem que ficar assim com a boquinha de peixinho, né, que é o lábio pra cima, esse pra baixo, bem certinho. O tronco dele tem que ficar virado pra você, a tua barriga tem que encostar na barriguinha dele, tem que ficar bem viradinho. Não pode fazer barulho na boca, nem estralo, senão vai machucar o teu bico e não é pra doer. Se doer, você tira, você coloca de novo. Se doer, você tira e coloca de novo. Se doer, tira e coloca de novo até você aprender como que é a pega correta. E aí, quando ela colocou, foi perfeito, né? Porque ela sabia o jeito certo, então ela colocou e deu tudo certo. Eu não tive leite enquanto estava na maternidade, eu tive só o colostro. E esse colostro eu tive, assim, algumas gotinhas saíam no banho durante a gravidez, lá por umas 27 semanas, mais ou menos. Mas eu estudei sobre o assunto, eu vi com a médica que era normal, não queria dizer que eu ia ter muito leite, não queria dizer que eu não ia ter leite. É uma coisa natural que algumas mulheres têm, outras não, mas isso não é um sinal de que vai ter ou não vai ter leite. Mas foi o que ele mamou ali, né, naquele primeiro dia que ele nasceu e no outro dia também. Ele nasceu na quarta-feira e a gente saiu da maternidade na sexta de manhã. Ele nasceu na quarta, 7h15, e a gente saiu na sexta, lá pela hora do almoço. Nesse tempo, o meu leite não desceu. Meu leite foi descer em casa, depois que a gente já tinha chegado em casa. E aí, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu moro no interior, eu moro na Serra, e eu tive ele lá em Florianópolis, que dá mais ou menos 90 quilômetros daqui. E eu moro numa cidade com 3.000 habitantes. E eu pensei muito numa consultora de amamentação já na gravidez. E aí eu procurei uma lá em Floripa e eu fiquei com o contato dela assim, salvo ali no meu celular. Eu falei, não, se começar a doer, se eu precisar de muita ajuda, assim, se eu ficar muito perdida na hora assim de pegar o bebê pra amamentar, eu vou ligar pra ela, vou pedir pra ela ir lá na maternidade. Então eu fiquei com o contato ali. A gente não desceu e a enfermeira me deu várias dicas e aí eu falei, não, vamos pra casa e vamos firme, vamos confiante de que vai dar certo. E aqui na minha cidade não tem consultora de amamentação. Mas eu vim muito confiante, vim muito certa. Eu vi que assim, ele não teve nenhuma dificuldade de pegar ali, né? Claro que era com ela sabia como fazer, mas ele não teve nenhuma dificuldade, ele não resmungou, ele não brigou. Não teve que colocar 1, 2, 3 vezes, então eu vi que poderia ser uma coisa natural e fácil, assim, mais fácil, né, do que alguns casos que a gente vê por aí. Eu poderia ser aquela porcentagem que foi uma coisa mais tranquila e eu me agarrei nisso e confiei nisso. E aí a gente veio pra casa. E até antes da gente vir, passaram as enfermeiras lá, elas pediram pra ver o bico do meu peito, ver como que era. Anotaram, elas falaram que ia dar certo, que o do peito era legal pra ele mamar. E aí eu me segurei nisso, né? Confiei nisso, vim pra casa e aí meu leite desceu.
Gente, quando meu leite desceu, meu peito ficou enorme. Já tinha crescido muito durante a gravidez. Foi a primeira coisa que cresceu, assim. Meu peito, ele esticou, assim, de uma forma até no tour pelo meu corpo, né? O vídeo que eu mostro como que tá meu corpo pós-parto. Eu falei que foi a primeira coisa que cresceu foi os meus seios. E aí eu tive um pouco de estria por conta disso. Então, meu peito, ele cresceu bastante. E aí, com o leite, cresceu mais ainda. E fica bem a sensação, assim, de que tá com prótese. Fica bem duro o peito. Você consegue perceber quando o leite desce, assim, porque fica tudo duro, assim. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço com esse leite agora? Tinha visto alguns videozinhos, assim, de fazer massagem, porque realmente fica duro, duro mesmo. E aí eu fui no banho, fiz massagens de assim, né? Uma mão pra lá e a outra pra cá. Então eu fiz massagem de assim no peito até ele ficar bem mole, os dois. E aí eu ofertei pra ele, né? Coloquei ele em um peito, ofertei. Coloquei ele em um peito, depois na outra mamada eu colocava no outro. Eu falei, eu vou intercalando porque uma hora esse bico do peito vai começar a ficar sensível. Mesmo que não doesse, a sensação é diferente e é tipo assim, um ser humaninho ali sugando o teu bico do peito. Não tem como não ficar sensível. Tem como não doer, mas não ficar sensível é muito difícil. Então, em uma mamada eu dava um peito pra ele, na outra eu dava o outro. Eu deixava ele assim até a hora que ele não quisesse mais mesmo pra esvaziar bem o seio. E aí ficava intercalando. Fazendo essas massagens direto, eu fazia no banho e fazia antes dele mamar. Então, quando eu via que ele ia começar a ficar com fome, eu fazia aquela massagem, porque quando a gente tira o sutiã, tira a blusa, enfim, às vezes o peito tá bem duro ali, a auréola também não tá molinha pra ele pegar, e às vezes você colocar direto a criança ali, pode ser que machuque. Então eu fazia a massagem, eu deixava a auréola bem molinha, bem fácil de ele pegar ali no bico do meu peito, o peito também, bem dos lados assim, que é onde mais empedra, né, aqui dos lados. E aí eu fazia direto essas massagens e intercalando o peito, porque eu vi muitos casos de que um peito ficou maior que o outro, ou um secou, ou o bebê preferia esse peito, só pegava esse peito, mas às vezes é o jeito que você coloca ele e aí fica mais confortável, e aí você só fica naquele peito e não tenta no outro. Eu via que tinha um peito que era mais fácil de amamentar ele, ele pegava mais fácil, era mais confortável, mas eu ia intercalando nos dois pra não acontecer isso. Quando o meu bico do peito começou a ficar sensível, que eu vi que ele ficou bem assim avermelhado, assim, eu tinha visto sobre as rosquinhas, né? Que você coloca pra colocar o sutiã e o bico do peito não ficar encostando no sutiã. Porque o que acontece? Ele encosta e aí ele tá meio molhado, meio machucado, meio sensível, ele gruda no sutiã. E aí quando você vai tirar, você acaba machucando mais ainda o seu bico do peito. Eu não cheguei a comprar as rosquinhas, mas eu já tinha visto que tinha como fazer com as fraldinhas de boca. E aí foi a hora que eu fiz com as fraldinhas de boca. Fiz as rosquinhas, ficava com o sutiã, mas sem encostar no bico do peito. Colocava ali ao redor do bico do peito e aí não encostava o sutiã. Conseguia ficar de sutiã, mas não encostava no bico do peito. Eu usei as rosquinhas por mais de uma semana, acho que deu uma semana e meia por aí, até o peito, digamos que calejar, né? E não ficar sensível. Então eu fiz isso pra auxiliar, pra não machucar mais ainda, né? Não deixar mais sensível, na verdade, e acabar machucando. Porque imagina, fica grudado ali no sutiã, aí quando você vai tirar, você tem que descolar ali o bico do peito do sutiã, e aí dá pro ser humano ainda sugar ali e acabar deixando mais sensível, acabar machucando, né? Logo nos primeiros dias, assim, eu tive que usar a bomba de tirar leite. Eu ganhei aquela manual mesmo de apertar e aí ela vai sugando o leite, porque eu tive muito leite, o meu peito vazou muito. Ainda hoje, quando ele tá mamando num peito, eu tenho que colocar uma fraldinha ou tenho que colocar o copinho pra juntar o leite e congelar, porque desce muito leite. Assim, questão de que ele tá mamando num peito, no outro vazar 30, 40 ml. Tem bastante leite e eu tive muito mais do que eu tenho agora. No começo tinha muito mesmo, tive que tirar com a bomba porque ele mamava e mesmo assim ficava cheio o peito e eu sentia ele bem duro, e quando eu ia deitar, quando eu mexi o braço, doía de tão cheio que tava o peito, sabe? Então eu fui e usei a bomba. Foi uma sensação bem diferente, não doeu, mas é bem estranho, porque já tá o bebê mamando, já é uma sensação diferente. Aí a bomba ali tirando também é uma sensação diferente,
mas aliviou muito, 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 muito. Então eu acho que é algo que auxilia bastante, que as elétricas elas são bem mais caras, mas uma manual você consegue comprar com R$ 200, 250, 300 e vale muito, muito, muito a pena. Não precisa comprar antes, né, na gravidez. Eu acredito que tem como você esperar descer, ver como que vai ser. Se você vê que tem muito leite, que o bebê vai mamar e mesmo assim você vai ficar com aquela quantidade que vai começar a te machucar, que tá muito cheio, acho que vale a pena você ir num local, ir lá e comprar. Às vezes não precisa, eu usei bem no começo mesmo, nos primeiros dias, na primeira semana. Depois eu não usei mais. Hoje quando vaza eu coloco um copinho ali, coleto e congelo ou coloco uma fraldinha. Eu não uso a bomba. Quem sabe se eu for fazer alguma coisa que eu precise tirar muito mais leite para deixar congelado, para alguém ofertar para ele enquanto eu tenho algum compromisso, pode ser. Mas no momento eu já tenho 3 potinhos lá congelados só de vazar assim enquanto eu amamento ele. Enfim, parece que nunca vai sair aquela sensação ali de sensível, de irritadinho, de ardidinho, mas o bico do peito ele se acostuma, ele realmente caleja, acostuma e às vezes parece que nunca mais você vai conseguir encostar o sutiã ali no bico do peito porque acaba sendo bem sensível e incomodando, mas acostuma e dá tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo por aqui, não machucou meu bico do peito, não saiu pedacinho. Eu já vi mães que contam relatos de que acabou machucando até de sair o pedacinho do bico. Vai tirar o leite, acaba saindo com sangue porque tá machucado por dentro. Aqui deu tudo certo com essas dicas, assim, massagem, a rosquinha e ofertando um peito e outro. E também deixar o bebê mamar, assim, pra valer. Fazer uma mamada bem efetiva, assim, sabe? Pra durar o tanto de horas que ele vai durar. Não vou falar uma regra aqui de 3 horas, porque, por exemplo, o Malik, às vezes ele mama de 2, 2h30. Ele aguenta 3 horas sem mamar quando ele tá dormindo. Mas se ele tiver acordado, ele não fica todo esse tempo sem mamar. Assim, deixar o bebê fazer uma mamada bem efetiva, tomar bastante leite, pra dar aquele tempo do teu seio respirar, né? Eu sei que quando eles são recém-nascidos, eles querem ficar grudados na gente, mas eu deixava o Malik assim mamar à vontade até ele não querer mais, pra ele largar o peito e deixar um tempo assim o meu bico do peito respirar e se recuperar. Mas realmente nos primeiros dias, quando eles são recém-nascidos, eles querem mamar com menos tempo, eles querem ficar mais junto, até porque eles mamando, eles têm a certeza de que eles estão ali grudados com a gente, né? Eles estão ali junto. E até os 3 meses eles ainda acham que a gente é um só. Então a gente tem que entender eles, mas tem como a gente fazer algumas coisas assim pra aliviar pra gente, pra passar por essa experiência assim de uma forma mais leve. Depois da primeira semana amamentando, a gente foi pra primeira consulta, o meu coração tava assim pequenininho assim, sabe? Torcendo muito pra que ele tivesse engordado, pra que o meu leite estivesse suprindo, né? O pezinho dele, que ele tivesse ganhando peso, que tivesse tendo o suficiente, e deu tudo certo. Ele engordou, eu acho que foi em 9 dias, se eu não me engano, foi mais de 500 gramas, assim. Ele recuperou o que eles perdem ali saindo da maternidade e subiu a mais do que o peso que ele nasceu. Então eu fiquei muito feliz, o pediatra falou, ó, tudo certo, ele tá engordando, tá tudo certo com o teu leite, continua amamentando, que o leite é muito importante, né? Dá muita imunidade pra criança, tem tudo que eles precisam. Então eu fiquei muito feliz de poder agora ser o alimento do meu filho, já fui casa, agora alimento. E deu tudo certo, depois de um mês também ele engordou mais de 1 quilo e tá só engordando. Eu tô amamentando exclusivamente, ele tá sendo amamentado com o peito. E deu tudo certo, eu fiquei muito feliz de passar por essa experiência de uma forma leve, assim. Eu tive muito medo, mas é o que eu falo sempre quando eu recebo uma mensagem em relação a isso. Logo que ele nasceu, eu coloquei a caixinha e vieram várias perguntas de se tava doendo, se tava tudo bem com a amamentação, se eu tava conseguindo amamentar. Eu acho que é a dúvida que mais surge depois que o bebê nasce nas pessoas. Eu acho que é confiar na gente, confiar que vai dar certo. Tinha horas ali que eu lembrava do que eu tinha visto, escutava muito meu coração, o que eu achava que ia dar certo ali eu fazer.
pra ser mais fácil pra mim e pra ele. Então escutem vocês, porque realmente quando nasce um filho, nasce uma mãe, a gente acaba sabendo ali, mesmo que não passou por aquela experiência, a gente sabe o que fazer. Então escutem vocês, confiem em vocês e acreditem em vocês que vocês conseguem. Porque se a gente já ir com medo e já ir desacreditado da gente, as chances são muito maiores de não dar certo. É isso, gente. Queria muito gravar esse vídeo, a minha experiência pra vocês. É uma coisa muito importante pra mim e na minha maternidade. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo. Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Me segue lá no Insta também, @sanapassari. Um beijo e conseguimos gravar o vídeo com o Malik dormindo. Deu tudo certo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!